Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estudo do movimento, também conhecido como cinemática, e mais especificamente de um tópico da cinemática chamado movimento retilíneo. Então pessoal, eu queria que vocês imaginassem um carro de corrida numa pista reta. Vamos representar essa pista aqui como nosso eixo X. E o carro, a gente vai medir a posição da frente dele, onde eu fiz essa bolinha aqui, ó, em cada instante de tempo. Supõe-se que em 1 segundo a frente desse carro tem atingido 19 metros de distância. Sendo que aqui, o carro parte da posição 0. E em 4 segundos a frente dele atingiu a posição 277 metros. Pessoal, o que é a posição variando ao longo do tempo? O que é a taxa de variação da posição com o tempo? É a velocidade. Se você pega o intervalo de tempo entre 4 e 1 segundos, o carro percorreu uma distância ΔX num tempo ΔT. Através disso a gente pode encontrar a velocidade média desse carro, que é dada pela variação da distância pela variação do tempo, ou seja, a taxa com que o deslocamento acontece no tempo. Nesse caso, entre esse tempo de 4 segundos e 1 segundo, seria 277 metros menos 19 metros, posição final menos posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Isso aí vai dar pra gente aí uma velocidade de 36 metros por segundo. Novamente, reforçando a unidade de velocidade em metros por segundo, ou seja, taxa de variação do comprimento, que é metros pelo tempo, segundos. Essa é a velocidade média de um dado objeto ao longo do seu percurso. Isso não quer dizer que esse objeto permaneceu com uma velocidade de 36 metros por segundo em todo esse deslocamento ΔX. Essa velocidade pode ter, por exemplo, partido de 10 metros por segundo, aumentado para 20, diminuído para 5, aumentado, pode ter chegado perto de zero, ele pode ter parado e acelerado de novo. O que importa é que a média dessas velocidades nesse intervalo são 36 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Mas temos também uma outra definição muito importante, que seria a velocidade instantânea. Se eu te pergunto, por exemplo, qual é a velocidade do carro no exato momento 4 segundos? Nesse caso, você não consegue usar essa fórmula, porque você quer saber a velocidade do carro no momento exato. E velocidade média trabalha com intervalo de tempo. Qual a velocidade média no intervalo de tempo e não no momento exato. Você pode até se aproximar bastante da velocidade instantânea através de velocidade média. Basta que você calcule a velocidade média num espaço de tempo muito curto, por exemplo. Se ao invés de pegar a diferença entre 1 segundo e 4 segundos, como nesse exemplo aqui, você pegasse a diferença entre 1 segundo e 1,0001... Opa, ficou feia essa letra aqui, hein? 1 segundos. Aí você teria uma velocidade média muito próxima da velocidade instantânea para 1 segundo. Por quê? Você está fazendo o intervalo de tempo ser muito pequeno. E quanto maior o número de casas decimais aqui, mais próximo você vai chegar da velocidade instantânea. Ou seja, um intervalo de tempo infinitesimal. Mas para ser igual à velocidade instantânea, você precisa que as casas decimais sejam infinitas, ou seja, que o tempo seja infinitesimal. E isso só se aprende na disciplina de cálculo 1, e isso para quem fizer algum curso de exatas, A nível de ensino médio, basta saber que velocidade média e velocidade instantânea são diferentes
e qual é o conceito de cada uma. Mas antes de falar um pouco mais sobre a velocidade instantânea e sobre alguns artifícios que a gente tem para poder encontrar ela em certos exemplos, a gente primeiro tem que mostrar para vocês o conceito de aceleração. A aceleração, assim como a velocidade, é uma taxa de variação. Mas no caso da velocidade, a taxa de variação é a variação da distância em relação ao tempo. E no caso da aceleração, é a variação da velocidade no tempo. Então agora, não precisava nem ter apagado o carrinho, mas vamos de novo, não tem problema. Está aqui o nosso eixo X. Agora suponha que no tempo de 1 segundo, o nosso carro, que eu não vou nem desenhar de novo, é esse pontinho aqui, tem uma velocidade de 10 metros por segundo. E que, no instante 2 segundos, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Então teríamos que a aceleração média, que é a taxa de variação da velocidade no tempo, seria a variação da velocidade pela variação do tempo. No nosso caso aqui, a aceleração média seria 20 menos 10 metros por segundo por 2 menos 1 segundos. Logo, nossa aceleração média é de 10 metros por segundo ao quadrado. Entenderam aqui a unidade, pessoal? Olha só. Velocidade é dada em metros por segundo, dividido pelo tempo, que é dado em segundos. Metros por segundo, metro por segundo ao quadrado. Unidade de medida de aceleração no sistema internacional. Agora, pessoal, a gente está aqui falando de números, mas a gente tem que lembrar também que velocidade e aceleração são vetores. De vermelho, porque isso é muito importante. E vetores possuem módulo, que são os valores, né, a intensidade do vetor, direção e sentido. Pessoal, o que é a direção? Seria em que eixo está essa grandeza? No caso da velocidade, estava no eixo X, a direção é horizontal, ou na direção do eixo X, como você quiser chamar. Ou talvez na vertical, se fosse um problema de queda livre de algum objeto, estaria na direção vertical. E o sentido é para qual lado está. Por exemplo, se a direção é horizontal, um sentido positivo aqui no caso que o eixo X a gente considerou que ele é positivo para a direita, uma velocidade se deslocando da esquerda para a direita teria um sinal positivo, e uma velocidade se deslocando da esquerda para a direita teria um sinal negativo. E a fórmula da velocidade inclui essa possibilidade. Por exemplo, se a sua velocidade final é menor que a sua velocidade inicial, vamos dar um exemplo numérico, a velocidade final é igual a 2 e a velocidade inicial é igual a 5. Você chegaria aqui na nossa fórmula de velocidade média e teria aqui 2 menos 5 por ΔT, seja lá qual for esse ΔT, sairíamos aqui com um valor negativo, seja qual for esse valor. Ou seja, você chegar nessa fórmula com um valor negativo no final, quer dizer que você está se deslocando no sentido contrário ao sentido positivo do eixo que você determinou. Seria, por exemplo, no caso aqui, você sair da posição 5 metros e ir para a posição 2 metros, ou seja, sentido contrário do seu eixo. Agora, pessoal, no caso da aceleração, o fato dela ser negativa significa que ela está atuando no sentido de reduzir a velocidade do corpo. Por exemplo, se um corpo está aí se movendo a
10 metros por segundo ao quadrado, isso está sofrendo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui vocês me desculpam, gente, aqui eu queria falar em velocidade, 10 metros por segundo, e uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo a velocidade desse corpo vai diminuir em 2 metros por segundo, ou seja, 1 segundo depois desse movimento ter começado, a velocidade vai ser 8 metros por segundo. 2 segundos depois disso, 6 metros por segundo, e por aí vai. Ou seja, velocidade negativa significa que o vetor velocidade aponta para o sentido contrário do eixo que você definiu como positivo. E aceleração negativa significa que ela está atuando no sentido de diminuir a velocidade no corpo. E aceleração positiva, aumentar a velocidade do corpo. E galera, analogamente à velocidade, também existe aceleração instantânea. O conceito é o mesmo. Aceleração instantânea seria aceleração num tempo específico e não num intervalo de tempo, assim como a gente mostrou para a velocidade. Só que na física, a gente vai estar estudando sempre a nível de ensino médio o movimento com aceleração constante. E quando a gente considera aceleração constante, a gente consegue várias relações de movimento para esse corpo, relações matemáticas para o movimento desse corpo. São relações bem simples. Vamos pegar aqui a fórmula da aceleração média. Velocidade final, que eu vou simplesmente chamar de V, menos velocidade inicial sobre tempo final, que eu vou chamar de T, menos tempo inicial. Mas agora, como a gente está falando em aceleração constante, repito, isso que eu vou fazer só vai valer para casos de aceleração constante, a aceleração média vai ser igual à aceleração instantânea, porque se ela é constante, ela não está variando no trecho, então ela sempre vai permanecer a mesma, ou seja, nesse caso especificamente, a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Então eu apaguei o índice médio ali. E agora suponha também que o tempo inicial seja zero, que o movimento partiu do tempo inicial zero, ou seja, quando o movimento começou quando você zerou o cronômetro e começou a correr o tempo. Pessoal, vamos fazer uma manobrinha algébrica aqui. A gente pode falar que V menos V0, passando isso aqui para cá, é igual a T. Ou seja, velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT. Pessoal, o que essa equação aqui está dizendo para a gente? Estrelinha vermelha nela porque é importante, vai usar muito. Ela está falando que se você começa o movimento com a velocidade inicial V0 e uma aceleração a sua velocidade final vai ser a soma da sua velocidade inicial mais a sua aceleração vezes o tempo. Um jeito interessante de investigar uma fórmula é olhando as unidades. Temos aqui duas somas, velocidade inicial, a unidade em metros por segundo. E AT? Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tempo em segundos. Cota quadrado por segundo. Temos aqui uma coerência unitária, ou seja, a gente está somando velocidade com velocidade. Isso não quer dizer que a fórmula está correta, só de olhar isso. Mas se isso aqui não batesse, era certeza que estaria errada. Então isso aqui já é mais um indício que a fórmula possa estar correta. Mas eu garanto para vocês que está assim, viu, gente?
raciocínio aqui não tem nada demais, só vale ressaltar que a aceleração constante. Se for variável, a aceleração média não vai ser igual à instantânea, isso aqui não vai valer mais. Ou seja, a gente aprendeu a deduzir a velocidade instantânea de um corpo com aceleração constante. Mas e a posição? Como é que a gente determina? Vou apagar aqui, galera, para mostrar para vocês. Acho que eu vou precisar do quadro inteiro. Mas vou deixar em evidência essa fórmula aqui que a gente chegou agora. Velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. De vermelho para ficar bem marcado na cabeça de vocês, que é importante. E a gente vai usar ela agora também. Vamos fazer mais uma mágica algébrica aqui, gente. A gente viu que velocidade média é igual a posição final menos posição inicial sobre ΔT. Mas se o tempo começar em zero, ou seja, o tempo inicial for zero, fica só o T aqui, né? Seria T menos T0. É igual a zero, sobra só T. Mas lá do ensino fundamental também, a gente aprende a calcular a média aritmética aí. No caso, sendo a velocidade, a média da velocidade final e da inicial, seria a velocidade média pelo método da média aritmética V0 mais V sobre 2. Isso aqui nem é física, viu, gente? Matemática. Isso aqui a gente aprendeu em física. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa formulinha aqui, substituir esse resultado aqui no V, Vm é igual V0 mais AT mais V0 por 2, ou seja, V0 mais meio AT. A única coisa que eu fiz foi resolver essa conta aqui, tá, gente? V0 mais V0, 2V0 sobre 2V0, AT sobre 2, meio AT. Nada demais até então. E no lado esquerdo aqui de Vm, a gente substitui essa fórmula aqui. Ou seja, x menos x0 sobre t é igual a V0 mais meio AT. Isso vai implicar o seguinte: x é igual a x0 mais V0t mais meio AT quadrado. O que essa fórmula está dizendo, pessoal? Que a posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo mais meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Vamos olhar se tem a coerência de unidades aí. x0, metros. V0t, velocidade em metros por segundo, t em segundo, metro. AT quadrado, metros por segundo ao quadrado, vezes segundo ao quadrado, metro. Coerência de unidades. Estou insistindo nessa questão de coerência de unidade, pessoal, porque às vezes vocês estão fazendo algum exercício de prova aí, não tem certeza se acertou o resultado, às vezes é muita conta, você pode ter errado no caminho. Conferir a unidade da sua resposta através desse tipo de método aí, assim, aumenta muito as chances de você saber se você acertou a questão. E aí, só para finalizar essa parte de demonstrar a fórmula aí, tem só mais uma. Vou apagar aqui, dessa vez eu vou pôr nossa nova formulinha importantíssima aqui também em vermelho. x0 mais v0t mais meio AT quadrado. Isso aqui
vão usar para o resto da vida. Em alguns casos a gente vai precisar de uma fórmula que relacione posição com velocidade de aceleração, mas não inclua tempo. Às vezes o tempo é uma incógnita que não vai estar óbvia de achar no momento, e seria muito mais rápido resolver o exercício com uma equação sem o tempo. Você poderia usar uma união dessas duas equações aqui, mesmo sem ter a próxima que eu vou demonstrar, mas às vezes com essa equação que eu vou demonstrar agora, o exercício sai muito mais rápido. Eu, quando era aluno do ensino médio, usava só essas duas equações aqui e tudo saía com ela. Eu resistia a aprender a outra porque eu sabia que dava para fazer com as duas e eu não gosto de decorar a fórmula. Mas hoje eu reconheço que se eu tivesse decorado a próxima fórmula que eu vou mostrar, eu teria assim, resolvido muitos exercícios de forma muito mais rápida do que eu resolvi só com essas duas aqui. Lembra da aceleração média, galera? Que a gente definiu como velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo? Mas que, no caso de aceleração constante, a aceleração média era igual a instantânea? Pois é, se a gente isola o tempo aqui nessa equaçãozinha, a gente vai ter a aceleração sobre v menos v0. Se a gente substitui isso aqui, aonde tem o termo tempo nessa equação aqui, essa continha eu não vou fazer hoje, deixo para vocês se vocês quiserem tentar, você vai sair com o seguinte resultado: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 aceleração ΔS. Muitos exercícios saem tanto aplicando essa fórmula como fazendo uma combinação dessas duas aqui. Mas em alguns casos sai bem mais fácil se você usar esse aqui direto e pode te poupar um tempo precioso. Agora sim, se você odeia decorar e por algum motivo você não quiser decorar todas, essa ainda dá para não decorar. Essas duas aqui você é obrigado ou a saber de cor ou a saber demonstrar igual a gente fez aqui. Mas demonstrar durante uma prova vai te tomar assim um tempo absurdo. Mas assim, isso aqui não é um decoreba igual aquele decoreba da biologia, de humanas, que você assim tem que saber a informação na sua cabeça, os nomes e tudo. Isso aqui é um decoreba que faz sentido, que tem uma lógica por trás. Você, por exemplo, lembra da fórmula da velocidade. Sabe que tinha um V0 mais alguma coisa vezes o tempo. Você só fazer aquela... pensar nas unidades, né? Fazer aquilo que eu fiz de saber que metros por segundo ao quadrado vezes alguma outra unidade vai ter que dar em metros por segundo, porque você está na forma de velocidade aqui. Você saberia que a outra é segundo. Aí você sairia com metros por segundo. Na física, quando você tem que decorar alguma coisa, faz bastante sentido e é um decoreba assim, bem mais tranquilo do que em outras disciplinas. Agora vamos falar um pouquinho sobre queda livre. Temos aqui bola de canhão, 100 kg e uma bolinha de borracha, 10 gramas. Se você soltar as duas de um prédio de 100 metros de altura, qual você acha que vai atingir o chão primeiro? A pesada ou a leve? Lá na Grécia Antiga, Aristóteles achava que a bola pesada iria cair antes da leve. Mas séculos depois, Galileu Galilei falou o contrário. Não, já fiz experimentos e elas devem cair junto. Dá uma pequena diferença de tempo de queda, de velocidade, por causa da resistência do ar no ambiente, na vida real.
o ar oferece uma resistência. Quem tem maior volume sofre mais resistência desse ar. Mas se você puder desprezar o ar, elas cairiam exatamente no mesmo tempo, na mesma velocidade, porque elas possuem a mesma aceleração atuando sobre elas. E essa aceleração é a gravidade da Terra. Um pouco depois de Galileu, quem escreveu a lei da gravidade foi Isaac Newton. E a gravidade da Terra possui uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E todos os corpos em queda livre estão sob a ação dessa mesma aceleração aqui. Então não importa o peso desse corpo que está caindo, essa vai ser a aceleração atuando sobre ele. Então se você está fazendo um exercício sobre queda livre, onde tem aceleração aí, basta substituir por G, que é 9,8. E às vezes alguns exercícios vão te falar que G é 10 metros por segundo. Arredondam para 10 só para facilitar cálculo. Mas é isso aí, onde tem A você substitui por G, e as equações que eu mostrei aqui vão funcionar normalmente, independente se é aceleração ou se é gravidade, é tudo aceleração. Mas então, pessoal, a aula teórica de movimento retilíneo é essa, e na próxima videoaula, que eu vou postar em breve, eu vou estar resolvendo exercícios sobre movimento retilíneo, para vocês poderem fixar mais a relação dessas equações e como é que aplica elas na prática, gente. Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.